Você está cometendo um erro que custou anos da sua vida. Cada dia acorda e corre atrás dos seus objetivos com força brutal. Persegue o dinheiro com desespero. Busca o amor com ansiedade. Luta pelo sucesso com tensão no corpo inteiro. E quanto mais corre, mais distante tudo parece. Quanto mais força faz, menos consegue. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Escorre por entre os dedos e você fica com nada. Mas e se eu te dissesse que existe uma lei universal gravada por Thoth há milênios que explica exatamente por que isso acontece? Uma lei que diz algo completamente contraintuitivo. Para alcançar qualquer coisa, você precisa caminhar na direção oposta. Não vou apenas te explicar essa lei. Vou te provar agora mesmo que você tem dado o passo errado a vida inteira. Pense agora no que você mais deseja neste momento. Pode ser dinheiro para pagar as contas que te sufocam. Pode ser amor para preencher o vazio que sente. Pode ser saúde para o corpo que grita de dor. Sinta com honestidade a força brutal com que você persegue isso. A ansiedade que aperta o peito. A necessidade desesperada de controlar cada detalhe. A tensão que domina cada músculo quando pensa nisso. Agora faça algo radical. Relaxe completamente os ombros. Respire fundo 3 vezes devagar. E por apenas um momento, simplesmente aceite a ausência do que você deseja. Não lute contra ela. Não tente mudá-la mentalmente. Apenas aceite que neste momento, ela não está aqui. Sinta como a tensão se alivia instantaneamente no seu corpo. Como se um peso invisível tivesse saído das suas costas. Pronto. Você acabou de dar o primeiro passo no caminho inverso que Thoth ensinou. O universo não responde à sua busca desesperada que sufoca. Ele responde a esse espaço vazio que você acabou de criar dentro de si. Essa foi a primeira lição. Você experimentou na própria pele a diferença entre lutar brutalmente e fluir naturalmente. Seu corpo sabe a verdade que sua mente ainda resiste a aceitar. Para que essa lei deixe de ser um conceito abstrato bonito e se torne uma imagem clara na sua mente, use uma analogia poderosa que os antigos guerreiros e sábios compreendiam perfeitamente. Imagine um mestre arqueiro de pé diante de um alvo distante. Seu objetivo é absoluto e não negociável: acertar o centro exato. Qual é o primeiro movimento crucial que ele realiza? Ele não corre desesperadamente em direção ao alvo, tentando empurrar a flecha com as mãos. Ele faz exatamente o contrário. Ele puxa a flecha para trás, na direção completamente oposta ao seu destino. Esse movimento de retrocesso não é um passo para trás nem uma derrota. É a fonte mesma de todo o poder. Quanto mais ele puxa a corda tensionando a madeira do arco, mais energia potencial acumula no sistema. Cada centímetro de retrocesso consciente se traduz em metros de avanço poderoso. A potência que lançará a flecha com força e precisão não reside no ato de soltar, mas no ato de puxar para trás com intenção. Esta é a lei do movimento inverso em sua forma mais pura e visível na natureza. Você tem tentado empurrar a flecha para frente com as mãos nuas, e o resultado é sempre o mesmo e previsível. Ela cai no chão sem força alguma, a apenas alguns passos de onde você está. Você focou toda a sua energia na ação errada, no movimento equivocado que viola a lei universal. O universo, como o arco sagrado, funciona segundo o princípio de tensão e liberação, de retrocesso consciente e avanço natural. Ao empurrar constantemente em uma só direção, perseguindo seus objetivos de forma linear e agressiva, você não está acumulando energia para o disparo poderoso. Está apenas gerando fricção destrutiva e resistência massiva. A contraforça brutal que você sente não é o universo conspirando cruelmente contra você. É a resposta natural ao seu enfoque completamente errado. Você tenta disparar a flecha sem tensar primeiro o arco, e se pergunta por que nada funciona. Considere o bambu chinês, uma das plantas de crescimento mais rápido do mundo inteiro. Nos primeiros anos após seu plantio, quase nada acontece na superfície visível. Um observador impaciente e ansioso diria que a semente não germinou, que o esforço foi inútil, mas sob a terra, algo extraordinário está acontecendo em silêncio. O bambu desce profundamente, expandindo seu sistema radicular massivo e criando uma base sólida e invisível aos olhos. É o Seiri Taira, acumulando força na escuridão completa. Só depois de construir essa base profunda e sólida, é que ele se eleva em direção ao céu, crescendo dezenas de metros em questão de poucas semanas. O crescimento espetacular e visível só foi possível graças ao paciente, deliberado e invisível movimento descendente que ninguém viu. O avanço explosivo foi consequência direta
do retrocesso silencioso. Este princípio não é uma exceção rara na natureza. É a regra fundamental que governa absolutamente todo o crescimento e manifestação. O sucesso explosivo que você observa em outras pessoas foi quase sempre precedido por um longo período de retraimento silencioso, de preparação invisível, de acumulação de energia na direção contrária ao objetivo final. Esse conhecimento profundo não é novo nem moderno. Não foi inventado por coaches motivacionais nem gurus da nova era. Foi observado, decifrado e documentado por civilizações antigas, profundamente conectadas com as leis naturais do cosmos. Eles viram esse padrão operando em tudo, desde o crescimento das plantas até o movimento das estrelas, e o aplicaram para construir impérios duradouros e alcançar estados superiores de consciência. E o guardião original desse segredo sagrado, a fonte primordial de onde fluiu esse conhecimento, foi uma figura enigmática do Antigo Egito, o escriba dos deuses que decifrou o código do universo. Essa mecânica secreta do universo, o princípio de retrocesso que gera avanço poderoso, não é uma descoberta recente da ciência. Nas margens férteis do rio Nilo, onde floresceu uma das civilizações mais enigmáticas da história humana, sacerdotes iniciados já conheciam e aplicavam essa lei com precisão. Não a ensinavam abertamente em praças públicas, sabendo que seu poder imenso podia ser mal interpretado por mentes despreparadas. Em vez disso, esse conhecimento era sussurrado nos corredores silenciosos dos templos sagrados, transmitido de mestre a discípulo como uma chave sagrada para o domínio da realidade. O guardião supremo dessa sabedoria era uma figura lendária, uma divindade que personificava a própria inteligência do cosmos. Thoth, o deus com cabeça de íbis, não era apenas uma divindade da escrita e do conhecimento superficial. Era considerado o escriba divino, aquele que registrava as leis imutáveis do universo e o destino de deuses e homens. Thoth, que milênios depois seria venerado pelos gregos com o nome de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, ensinava que o universo não é uma coleção caótica de eventos aleatórios. É um tapete perfeitamente ordenado, tecido com fios de precisão matemática e propósito divino. Foi Thoth quem articulou pela primeira vez a lei do movimento inverso com clareza absoluta para os iniciados preparados. Ele ensinou que o caminho mais rápido e efetivo para qualquer destino não é uma linha reta agressiva, é um movimento que começa conscientemente na direção oposta. Isso não era uma filosofia bonita para debater em círculos intelectuais. Era uma instrução técnica precisa sobre como navegar a realidade com maestria. E o mais fascinante é que a milhares de quilômetros de distância e séculos depois, um ancião sábio da antiga China, sem nenhum contato com a sabedoria egípcia, chegou exatamente à mesma conclusão. Esse sábio foi Lao Tzu, observando o fluir tranquilo de um rio, a quietude profunda de um vale e a naturalidade com que a natureza opera sem esforço. Ele escreveu o Tao Te Ching, um dos textos mais profundos já criados pela mente humana, e em seu núcleo, ele descreveu a mesma lei universal. O retorno é o movimento do Tao. O Tao, o caminho ou fluxo do universo, não se move em linha reta, ele se move em ciclos eternos. Ele se retira para avançar, se esbácia para se enter, se curva para permanecer inteiro. Dois dos maiores mestres da história humana, em culturas e épocas completamente diferentes, decifraram o mesmo código universal operando. Compreenderam uma verdade essencial que transforma tudo. A mesma dinâmica que governa a órbita das galáxias também governa o fluxo da saúde, da riqueza e do amor na sua vida. A força que você sente te empurrando para trás não é má sorte nem destino cruel. É sua própria energia chocando violentamente com a simetria sagrada do cosmos, porque você tenta se mover de uma maneira que viola sua lei mais fundamental. A revelação de Thoth e Lao Tzu não é um mapa para um lugar distante e inalcançável. É um espelho que reflete uma verdade que já opera dentro de você, neste exato momento. Essa verdade não é apenas teoria antiga empoeirada. Está viva e pulsa em absolutamente tudo que te rodeia. E ainda mais importante, está operando no seu próprio corpo a cada segundo. A natureza demonstra essa lei infinitamente a cada instante em um ciclo perfeito que sustenta toda a vida. Um ciclo tão familiar que você o repete milhares de vezes por dia sem perceber conscientemente. Um ritmo que conecta seu corpo diretamente com o coração pulsante do cosmos. A prova mais íntima e constante dessa lei universal ocorre dentro de você, neste preciso instante.
sua respiração. Para receber o ar que te dá vida, primeiro você deve exalar completamente, esvaziar seus pulmões. A inalação, a expansão que enche, só é possível depois da exalação. A contração, que esvazia, é um ritmo perfeito de dar e receber, de esvaziar e encher. Tente apenas inalar, sem nunca exalar. Em poucos segundos, a agonia se instala sufocante. Essa agonia é exatamente o que você tem experimentado na sua vida quando tenta apenas receber, apenas adquirir, apenas expandir, sem honrar a contraparte essencial do ciclo. Agora olhe para fora através da janela. A natureza é uma sinfonia perfeita desse mesmo ritmo universal. O dia alcança seu máximo esplendor ao meio-dia. E nesse mesmo instante preciso inicia seu retorno inevitável em direção à escuridão da noite. A noite, por sua vez, alcança sua máxima profundidade na madrugada e desde ali empreende sua jornada de volta em direção à luz do amanhecer. A maré sobe cobrindo completamente a praia, só para começar seu retrocesso inevitável, revelando os tesouros escondidos sob a água. Expansão e contração, fluxo e refluxo. É o pulso fundamental da existência operando em tudo. O antigo símbolo do Yin e Yang não é uma mera decoração esotérica bonita. É o mapa mais preciso de como a realidade funciona em seu nível mais profundo. Nos mostra que no apogeu de qualquer força, a semente do seu oposto já está presente germinando e começa a crescer. A luz contém a semente da escuridão. A escuridão contém a semente da luz. A vida contém a semente da morte. A morte contém a semente da vida. É um ciclo ininterrupto de transformação, onde cada extremo dá origem naturalmente ao seu oposto. Tentar viver apenas em um dos polos é uma receita garantida para o desequilíbrio e o sofrimento crônico. Sua vida pessoal não é uma exceção a essa regra cósmica. Sua ignorância ou desafio a esse ritmo sagrado é a raiz de toda sua frustração paralisante. Quando você busca apenas a felicidade sem honrar a tristeza, apenas a riqueza sem aceitar o vazio, apenas a conexão sem abraçar a solidão, está declarando guerra à lei mais fundamental do universo. E o universo, em sua sabedoria infinita e necessidade de equilíbrio, tem mecanismos automáticos de autocorreção. Esses mecanismos são o que você percebe como obstáculos, fracassos e má sorte. Não são castigos por seus erros. São mecanismos de reequilíbrio restaurando a harmonia. Seu próprio corpo é o mestre nessa dança cósmica. A ciência chama isso de homeostase, a capacidade do organismo de manter um equilíbrio interno constante. Quando você se expõe ao frio, seu corpo treme para gerar calor. Quando se expõe ao calor, seu corpo sua para se resfriar. Sempre está fazendo o movimento oposto para restaurar a harmonia. A tarefa então não é aprender uma habilidade nova complicada. É fazer que sua mente consciente relembre os passos dessa dança que seu corpo e a natureza já conhecem perfeitamente. Se trata de alinhar sua vontade com o ritmo universal, em vez de lutar brutalmente contra ele. E o primeiro passo prático para essa sincronização, o movimento mais contraintuitivo e poderoso que você pode dar, é aceitar aquilo que te ensinaram a temer mais. É o passo radical de se esvaziar para finalmente poder se sentir pleno. Para receber finalmente tudo o que você busca desesperadamente, primeiro você deve criar espaço dentro de si. Isso não é uma ideia filosófica abstrata, é uma instrução puramente técnica, uma lei da física universal operando. Imagine um copo já completamente cheio de água suja e estagnada. Você poderia despejar nele toda a água pura do mundo, mas a água limpa transbordaria e se perderia, enquanto o copo continuaria cheio de impurezas. Para que ele receba água clara, primeiro deve se esvaziar completamente. Esvaziar-se precede ao encher-se. Sua mente e seu coração funcionam exatamente da mesma maneira. Uma mente cheia de certezas absolutas, opiniões rígidas e crenças limitantes, não tem espaço para receber nova sabedoria, nem perspectivas mais elevadas. Um coração cheio de feridas não curadas, ressentimentos guardados e medos do passado, não tem espaço para receber amor verdadeiro, nem conexão genuína. Você tem tentado adicionar mais coisas à sua vida, sem perceber que seu ser já está transbordando daquilo que impede você de receber o que realmente deseja. Esvaziar-se não é perda devastadora, é preparação sagrada. Nossa sociedade moderna nos condicionou a temer o vazio como se fosse morte. Nos ensinaram a preencher cada momento de silêncio com um ruído constante, cada espaço vazio com objetos,
cada pensamento com mais informação e distrações infinitas. Mas os grandes mestres e artistas sempre souberam que o poder não reside no preenchimento compulsivo, reside no espaço vazio. O silêncio é o que permite que a música exista e toque a alma. O espaço em branco na página é o que dá forma e significado às palavras. O vazio não é uma ausência aterradora, é a matriz da criação, o campo de pura potencialidade do qual tudo emerge. Sua busca incessante de mais, sempre mais dinheiro, mais reconhecimento, mais segurança, encheu seu ser até o ponto em que já não há espaço para que o universo te conceda mais. Você se agarra com força tão desesperada ao que tem ou ao que deseja, que suas mãos estão perpetuamente fechadas e contraídas, completamente incapazes de receber. A aplicação prática do movimento inverso, nesse nível profundo, é a prática consciente do desapego radical. É o ato valente de soltar. Soltar a necessidade de ter a razão sempre. Soltar a necessidade de controlar cada resultado. Soltar velhas histórias sobre quem você é e do que é capaz. É ter a coragem de esvaziar sua taça, confiando que o universo tem água pura e fresca, esperando pacientemente para enchê-la. Mas como você pode colocar isso em prática concreta? Como pode transformar essa ideia de esvaziar-se em ações concretas que realmente transformem sua realidade diária? A resposta não reside em um só ato heróico. Reside em 3 portais de inversão. 3 ações práticas que atuam como chaves mestras para iniciar a alquimia do movimento inverso na sua vida agora. O primeiro portal é dar. Se você busca maior riqueza e abundância material, o movimento inverso é dar generosamente. Sua mente lógica programada para a escassez grita que isso é loucura completa. Como posso dar se mal tenho o suficiente para mim? Mas a riqueza, como um rio, precisa fluir constantemente. Quando você a entesoura por medo, ela estagna e morre. Ao praticar a generosidade genuína, não como uma transação onde você espera algo em troca, mas como uma expressão de confiança no fluxo do universo, você envia um sinal vibratório poderoso de que vive em estado de suficiência. E o universo, como um espelho perfeito, reflete essa realidade de volta para você multiplicada. O segundo portal é soltar. Se você busca sabedoria e claridade mental, o movimento inverso consiste em soltar sua necessidade de ter razão sempre. O ego se alimenta vorazmente de opiniões e certezas. Adora debater, defender seu ponto de vista e provar que os outros estão errados. Os grandes sábios da história, desde Sócrates até os mestres Zen, praticaram a humildade intelectual. Compreenderam que o verdadeiro conhecimento só pode entrar em uma mente esvaziada de suas próprias certezas arrogantes. Enquanto o tolo se dedica a falar e se defender, o sábio guarda silêncio, escutando e aprendendo. Ao soltar suas opiniões rígidas, você cria o vazio que a verdadeira compreensão anseia preencher. O terceiro, e talvez mais desafiador portal, é a rendição. Se você busca poder e controle sobre sua vida, o movimento inverso é renunciar à sua necessidade de controlar tudo. O poder que se impõe brutalmente, que domina e força, é frágil e vive em estado constante de medo de perder o controle. O verdadeiro poder, como a água que flui ao redor da rocha mais dura, ou o bambu que se curva com o vento, sem se romper, provém da flexibilidade, da adaptabilidade e da rendição consciente. Render-se não é desistir derrotado, é entregar o controle a uma inteligência superior que opera através de você, permitindo que ela te guie pelo caminho de menor resistência. Essas 3 ações, dar, soltar e render-se, não são sinais de fraqueza covarde. Ao contrário, requerem uma coragem imensa, uma força interior muito maior que a agressão ou a dominação. São a aplicação prática e consciente da lei do arqueiro. Tensionar a flecha para que possa voar em direção ao alvo. São sua entrada na dança alquímica do universo. A lei do movimento inverso não é uma desculpa para a passividade preguiçosa. É a estratégia definitiva dos mestres. Para compreender isso profundamente, você precisa mergulhar em um dos conceitos mais profundos do taoísmo, o Wei, frequentemente traduzido de forma simplista como não ação. Seu verdadeiro significado é muito mais sutil e poderoso. O Wei não é inação preguiçosa, é ação sem esforço desnecessário, ou mais precisamente, ação em perfeita harmonia com o fluir natural das coisas. É a diferença fundamental entre remar furiosamente contra a corrente e ajustar as velas do seu barco para captar a força do vento e o acela para te impulsionar. Ambos
os enfoques requerem ação. O marinheiro que ajusta as velas não fica imóvel no barco esperando passivamente. Está atento, concentrado, fazendo pequenos ajustes precisos para se manter alinhado com uma força superior a si mesmo. Remar contra a corrente é o que você tem feito a vida inteira. Um esforço brutal, esgotante e ineficiente que te obriga a lutar contra a própria natureza da realidade. Ajustar as velas é a prática do movimento inverso. Uma ação inteligente, elegante e poderosa que utiliza as forças existentes para te levar ao seu destino com graça e energia abundante. O praticante de Wu Wei não é um guerreiro exausto e suado. É um mestre surfista que dança com a onda, sentindo seu poder e usando sua energia para uma jornada emocionante. Ele não tenta deter a onda nem forcá-la a ir em outra direção. Ele se une a ela. Quando você para de empurrar, o universo para de contra-atacar. Quando pratica generosidade, o fluxo da abundância flui em sua direção. Quando pratica a humildade intelectual, o fluxo da sabedoria encontra espaço para entrar. Esta é a inteligência suprema aplicada à arte de viver. Você deixa de ser um lutador que luta contra a vida e se converte em um dançarino que dança com ela em harmonia perfeita. Se requer muito mais coragem e consciência para ajustar as velas do que para remar desesperadamente sem parar. É a arte marcial da alma, onde a força do seu oponente, os desafios da vida, se redireciona e se usa a seu favor. O caminho do movimento inverso é sutil e o ego é astuto. Pode tomar a verdade mais profunda e distorcê-la para seu próprio benefício, mantendo você preso enquanto te faz acreditar que está progredindo. Há 3 armadilhas fatais. A primeira é a imitação superficial. Você realiza os movimentos externos da lei sem transformação interna correspondente. Começa a dar dinheiro, mas por dentro sua mente continua gritando escassez. O universo não responde às suas ações mecânicas. Responde à sua frequência vibratória, a quem você realmente é no interior. A segunda armadilha é usar o princípio como desculpa para a irresponsabilidade. A pessoa pensa, ótimo, não preciso me esforçar mais. Vou sentar no sofá, praticar a Nauaka e esperar que a abundância chegue. Isso não é sabedoria. É preguiça disfarçada de espiritualidade. A terceira armadilha é a mais sutil e perigosa. A expectativa específica. Você pratica o movimento inverso como uma transação com o universo. Ok, universo, doei $100. Agora espero receber de volta, de preferência na sexta-feira. Mas o universo não é uma máquina de venda automática. Sua criatividade é infinita. O retorno pode vir de direções completamente inesperadas, em formas que você nem imaginava. Ao se obsessionar com um resultado específico, você fecha todas as outras portas pelas quais o universo poderia te abençoar. Uma vez que você aprenda a identificar e evitar essas armadilhas, sua prática poderá se aprofundar. Você passará de ser um simples executor da lei a um mestre que a encarna no seu ser. O primeiro passo para essa maestria é o reconhecimento consciente das suas estações pessoais. Assim como a Terra tem seus ciclos de primavera, verão, outono e inverno, sua energia interna também flui em ritmos de expansão e contração. Haverá verões na sua vida, períodos de alta energia, onde o movimento, a ação e a criação para fora são naturais e fluidos. Mas também haverá invernos pessoais, períodos de aparente estagnação, perda ou regressão. A sabedoria do movimento inverso não consiste em forçar crescimento de verão durante uma nevasca de inverno. É honrar a estação. É um momento para se retirar, para aprofundar as raízes, para nutrir a terra da sua alma com descanso, introspecção e estudo. Chegamos a um ponto de convergência onde a sabedoria ancestral e a ciência moderna se encontram e se abraçam. Kittoth e Lao Tzu chamaram de lei universal. A neurociência e a biologia descrevem hoje com termos como homeostase e neuroplasticidade. Seu corpo, a cada segundo, pratica o movimento inverso para se manter vivo. Não luta por manter uma temperatura constante. Responde ao frio gerando calor e ao calor gerando frio. Olhe para a pessoa que iniciou essa jornada. Algo fundamental mudou na sua percepção. Você não vê mais o ato de dar como perda, mas como investimento cósmico que abre os canais para receber. Não vê mais o ato de soltar como derrota, mas como a estratégia suprema do mestre que confia na corrente. Não vê mais o vazio como ausência aterradora, mas como o potencial puro e fértil do qual tudo surge. Se você se sente estagnado em algum aspecto da sua vida,
A solução não é forçar a porta com mais violência. A solução é encontrar a chave que você nunca considerou usar, o movimento que sempre evitou. Este é seu momento de decisão. Você pode voltar à luta habitual, ao esgotamento de nadar contra a corrente, ou pode dar o passo valente e contraintuitivo na direção oposta. Para selar essa transformação, aceite um desafio prático de 7 dias. Escolha aquilo que você tem perseguido com mais desespero e ansiedade. E durante os próximos 7 dias, comprometa-se radicalmente a praticar o oposto completo, sem esperar resultados. Se busca dinheiro, encontre maneiras criativas e genuínas de ser generoso. Se busca amor desesperadamente, dedique-se a dar amor incondicional aos outros, sem esperar nada em troca. Faça isso não como truque para manipular o universo. Faça como ato sagrado, para reconfigurar sua própria vibração e sua relação com o desejo. O Tao que pode ser nomeado não é o Tao eterno, disse Lao Tzu, mas o Tao que pode ser praticado é o caminho de volta para casa. E esse caminho paradoxalmente, maravilhosamente milagrosamente, começa dando a volta. Se você chegou até aqui, é porque sua alma reconheceu essa verdade. Deixe nos comentários. Meu caminho para frente é o retorno. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Seu caminho de transformação está apenas começando.